Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre aquele questionário que vocês preencheram no início do projeto. Lembram? Pois então, ali tinham algumas medidas que eu solicitei que elas são de extrema importância para a gente avaliar o estado nutricional. Uma delas é muito simples, é simplesmente a circunferência abdominal, que eu pedi para colocar uma fita métrica, um dedinho abaixo do umbigo. Essa medida ela é extremamente importante porque ela avalia a gordura visceral. Essa gordura visceral que está localizada nessa região abdominal, ela está muito próxima a vários órgãos de extrema importância, como o fígado, o pâncreas. E ela aumenta o risco para doenças como diabetes, colesterol alto, trigliceridemia, hipertensão arterial, além de um risco alto para doenças cardiovasculares. Então, a medida é simples, pode pegar com a fita métrica, se você ainda não fez, só pegue a fita métrica e meça a região mais larga, um dedinho abaixo do umbigo. O ideal dessa medida para mulheres é estar abaixo de 80 centímetros. Quando se encontra de 81 a 88 centímetros, existe um risco moderado, principalmente para doenças cardiovasculares. Quando essa medida é maior que 88 para as mulheres, é um risco muito aumentado, tá certo? Os valores para homens é um pouquinho diferente. Então, para homens é até 94, risco é o ideal, na verdade. Um risco aumentado é em torno de acima de 94, então 95 a 102. E um risco muito aumentado é acima de 102. Então, é bem simples, quem ainda não fez pode fazer, bem facinho de fazer. A segunda medida que eu queria falar um pouquinho com vocês é sobre a relação cintura-quadril. Então, a gente vai precisar de duas medidas. A medida da cintura, que é a parte mais fina do tronco, né, uns 2 dedinhos abaixo da costela, e também a medida do quadril, que é a parte mais larga. A gente vai fazer simplesmente a medida da cintura dividido pela medida do quadril. Se essa relação para as mulheres for até 80 centímetros, tá ótimo. Se essa relação for de 81 a 85, tem um risco moderado para doenças cardiovasculares. E se for acima de 86, o risco é muito alto. E para os homens, os níveis ideais, as medidas ideais é até 95, 0,95, porque lembra que vai ser a divisão, é uma relação. Um risco aumentado de 96 até 1 e um risco muito aumentado acima de 1. Então, com essas medidas, a gente já consegue ver aí um risco para desenvolver doenças cardiovasculares e outras patologias também. A gente utiliza bastante na nutrição também o IMC, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Índice de Massa Corporal. O IMC, ele leva em consideração o peso da pessoa e a altura. É um cálculo simples também que você pode fazer aí em casa. É só pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado, né? A classificação, eu vou mandar a tabelinha também, mas é bem simples. Então, baixo peso é abaixo de 18,5. Um peso normal, quando 18,5 até 24,9. Se esse valor deu de 25 a 29,9, é considerado um sobrepeso. Acima de 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, grau 2. E acima de 40 é considerado obesidade mórbida ou grau 3, tá? A única coisa que eu queria salientar para vocês é que o IMC, ele não leva em consideração, e na verdade nenhuma dessas medidas, né, elas levam em consideração massa magra. Por isso que é indispensável uma avaliação física com um profissional de educação física ou mesmo com a nutricionista, quando a gente tem aquelas pregas cutâneas ou uma balança de bioimpedância, para poder ver a relação, ver o percentual de gordura corporal. Muito mais importante do que o peso na balança, do que essas relações, é o percentual de gordura. A gente consegue ver bem por que esse peso está aumentado. No caso, por exemplo, de halterofilistas, né, as pessoas muito fortes, pode ser que essa relação do IMC dê alterada. Pode ser que o peso da pessoa é muito alto, mas é de massa magra. Claro, isso são exceções. O IMC, ele vale em geral para a população, tá certo? Então, façam os cálculos aí, contem pra gente aí como é que ficou, se ficou alguma dúvida, que a gente pode ajudar, tá certo? Até mais, obrigada!